Deixa eu trazer uma apuração que já está aqui, ó, no meu telão, que eu coloquei no blog no G1 mais cedo, que é o seguinte. Sou repetitiva, vocês sabem disso aqui, nosso assinante. Bato nessa tecla de que a segurança pública domina os debates na política, vai dominar a eleição de 26. É só olhar as pesquisas, vêm falando isso há muito tempo, e as pesquisas vêm refletindo isso também ao longo dos últimos anos. As pessoas estão muito preocupadas com o seu dia a dia, como que elas vão lidar, como que as autoridades vão responder à violência que as pessoas vivem e têm que enfrentar ali. Virou um salve-se quem puder. O governo sabe disso, gostaria que esse tema não fosse prioritário, porque não pegou isso pela mão lá no comecinho, ainda no governo de transição. Isso nunca foi uma prioridade, de fato. Eu achava que isso era um tema que deveria ser cuidado, tratado e debatido, liderado pelos estados. Mas o ministro Flávio Dino, quando ele assume o Ministério da Justiça, só para fazer aqui uma linha do tempo rápida para vocês, o ministro Dino convenceu ali parte do governo de que não dava, que isso aí, as pessoas no dia a dia, elas querem, é o que eu sempre digo, as pessoas querem resposta, não quer saber se é do presidente, se é do governador, não quer saber como é que elas vão proteger as suas famílias. E aí, quando o Dino sai, entra o ministro Lewandowski, que tem um outro perfil, é um perfil mais técnico. O ministro Dino, que hoje está no Supremo, sempre foi um político a vida toda. O ministro Lewandowski era um ministro do Supremo, acaba indo para o Ministério da Justiça. São perfis é, diferentes, embora complementares, ali cada um na sua área. Pois bem, por que eu estou contando tudo isso? Porque o governo Lula, sabendo que não dá para fugir desse tema, sabendo que tem que pegar pela mão, pela unha esse assunto, está estudando como turbinar as ações, as respostas na área de segurança pública, de olho na eleição de 26. Assim como a direita, está todo mundo de olho na eleição de 2026. Então, tem uma ala do PT que está defendendo que tem uma espécie de secretaria ali, um órgão totalmente focado no combate ao crime organizado, no combate a facções, ou até gente que volta a falar na separação ali, na recriação do Ministério da Segurança Pública. O Ministério da Segurança Pública que teve lá no governo Temer, depois eles juntaram no governo Bolsonaro, foi uma das condições do Moro, e o governo Lula manteve assim, porque tem muita briga também de corporação. Mas o meu ponto aqui é que isso está na mesa, isso está sendo discutido, isso está sendo debatido. E aí eles querem um perfil para assumir esse órgão, se eles conseguirem emplacar de fato, a lá Ricardo Capelli. Para lembrar quem é o Capelli foi o secretário executivo do ministro Flávio Dino, foi o nome que eu ouvi hoje mais cedo. Ele, a gente entrevistou ele muito aqui à época, ele falava muito, inclusive, por exemplo, que a polícia, Daniel Thomas, a polícia prende, a justiça vai lá e solta. Então ele fazia bastante esse debate e era um debate bastante combativo e de enfrentamento nas redes sociais. Então tem tudo a ver também com narrativa, com discurso político, né? É um perfil mais político. Só que o Capelli, dentro do Ministério do ministro Lewandowski, tem resistência. Então, quando eu fui apurar dentro do Palácio Planalto essa história, eles me falaram, sim, existe essas opções, mas o Capelli sofreria resistência. Então, teria que ser alguém com esse perfil. Mas só para dar aqui algumas informações dessa apuração que eu fiz. Thomas. Então, Sadi, eu acho que vamos voltar um pouco à pesquisa de ontem, que eu acho que ela explica muito o que você apurou para a gente hoje. A pesquisa mostra que o principal problema, quer dizer, o que aconteceu para o governo Lula ter uma queda na sua aprovação? Basicamente, a questão da segurança pública. Foi o efeito Rio de Janeiro, né? Vamos simplificar isso. E por quê? Basicamente que o presidente Lula deu duas declarações, uma em Jacarta, a famosa declaração de que os viciados, eles são vítimas, os traficantes são vítimas dos viciados, que depois ele tentou recuar, disse que foi fora do contexto, mas essa é a primeira declaração. E a segunda declaração de que, quando essa pensada, já em Belém, quando ele afirma para correspondentes internacionais que o que aconteceu nos morros do Alemão e da Penha foi uma matança. Essas duas declarações, elas derreteram a imagem do governo Lula em relação à segurança pública. Por quê? Porque elas deram a impressão, a percepção para a opinião pública de que o governo Lula não tem um comprometimento com o aumento de segurança e um comprometimento com a punição dos criminosos. Não vamos entrar aqui se é verdade ou se não é, estamos falando de percepção. Então, o governo percebendo que isso pode ser um fator que pode ser decisivo, pode ser um fator que pode fazer a diferença entre ganhar ou perder a eleição do ano que vem, ele vai ter que mudar de estratégia, porque a estratégia que eles estão mantendo não está funcionando.
né? A estratégia anterior, que era, de um lado você tem o ministro Lewandowski produzindo projetos para enviar para o Congresso que aumentam as punições de facções, e do outro, o ministro Fernando Haddad, a Receita Federal, a Polícia Federal fazendo ações contra questões financeiras das grandes facções, e com o presidente Lula fazendo um discurso mais à esquerda, ou seja, um governo que estava com cabeças apontando para lados diferentes, claramente não funciona. O governo tem que ter uma função só. Então, tem que arranjar esse nome. A questão toda é como arranjar esse nome se você vai manter no Ministério da Justiça o ministro Lewandowski. Aí você tem uma situação que ela é quase insolúvel. Não tem como você ter um ministro da Justiça, ex-presidente Supremo, que tem um conhecimento da área, que produziu 2 bons projetos, vamos esquecer, tanto o projeto de lei antifacção, que é um avanço, como a PEC da segurança, são 2 grandes avanços institucionais em relação ao combate à criminalidade. E você tirar ele como porta-voz do governo nesse tema. Cria um problema, o governo tem um problema, mas a solução dela não é tão simples quanto apenas colocar um novo porta-voz nesse caso. Eu acho que também o governo acreditar e até o presidente Lula mudar um pouco o seu discurso em relação a esse tema junto à população. E aí tem uma questão que é o seguinte, não sei se a gente tem o Valdo, porque existe um entendimento de que não tem um interlocutor político neste assunto. Isso que você fala de o presidente mudar, não vai ser quem poderia fazer isso? O presidente, né, Thomas? Mas o presidente não faz, pelo menos até aqui, não faz isso, né? E quando falou de segurança pública, a gente viu nas pesquisas que as pessoas não concordaram com a fala do presidente. Então, teria que ser uma espécie de porta-voz na segurança pública. É isso que essa ala do PT, com acesso total ao presidente, ali ao Palácio do Planalto, está me dizendo. Teria que ser alguém... Aí eles citaram o Capelli para dizer, lembra como era no começo do governo? Porque se a gente for resgatar, Valdo, de fato, segurança pública dominou ali o primeiro semestre, segundo semestre de 2023, porque o Dino e o Capelli falavam muito desse assunto. Então, assim, e uma outra coisa que eu acho importante falar, que é o discurso de valorizar as polícias, eles também faziam isso. Eu lembro muito do Capelli falando aqui, a polícia prende, a justiça solta, que era um debate corajoso, que a gente vê pouco, né? A gente vê pouco. Eu faço isso há anos. É difícil você ver políticos defendendo isso de uma forma tão enfática, tão aberta. Então, essas fontes relembraram, citaram esses casos para dizer que é preciso ter um discurso mais enfático, que dialogue mais com as pessoas, que tenha mais interlocução. Estou falando assim, Valdo, que eu estava me ouvindo, estou falando um pouco mais devagar, sempre explicando para o cinema. E eu compartilho da sua avaliação de que o PT não tem esse nome. Hoje não existe, né? Flávio Dino e Capelli, ali do PSB, né? PDT. Então, você não tem um nome ali dentro do PT, alguém da estrita confiança do presidente Lula para fazer esse papel. No PT, o discurso sobre segurança é um discurso que você pode defender, mas a população não acolhe neste momento, né? Thomas está lembrando, a Operação no Rio, a população do Rio, a população brasileira está exausta de conviver com o crime organizado, né? Em vários locais. Você tem várias, não é só no Rio, espalhado pelo país, você tem alguns territórios em que a população é obrigada a conviver com o crime organizado. Ela não tem outra saída porque o poder público simplesmente não está presente naquela região. Então, essa população não aceita muito o discurso de direitos humanos, vamos tomar cuidado com isso, que é muito importante, concordo com isso, mas no enfrentamento da segurança tem que ser alguém dentro da esquerda, tem que ser a lá Flávio Dino, a lá Ricardo Capelli, como você colocou no seu blog hoje, porque ele foi uma figura que se deu muito bem ali. Mostrou autoridade, mostrou proatividade. Ele se deu muito bem naquele enfrentamento daquela crise ali, gerada pelo período ali do 8 de janeiro. Depois ele é escalado
para também contornar uma crise no GSI. Então, ele era aquela figura considerada de pulso firme, só que gerou ciumeira no PT. E o PT não quis, por exemplo, o Flávio Dino chegou a defender que Ricardo Capelli fosse o seu sucessor no Ministério da Justiça. O PT não quis nem saber dessa possibilidade. Hoje, o Capelli está na BDI, né? É um órgão importante, mas não é do perfil do Capelli. O perfil do Capelli é outro, né? Hoje, o governo fez uma reunião, o presidente Lula convocou uma reunião de emergência, Andréia, ali com ministros, a maior parte ministros que já foram governadores, como Wellington Dias, Rui Costa, Renan Filho, Camilo Santana, também estava lá Haddad, a Gleisi, né? O outro que foi governador, Geraldo Alckmin, né? Para ouvir deles, que tiveram experiência no enfrentamento do tema da segurança pública como governadores, como lidar com isso. Nós vamos ver daqui a pouco a pesquisa, está desgastando o governo esse assunto. É um assunto que machuca muito a aprovação do governo, é ruim para o governo e, a despeito do governo, o governo estava tentando tomar alguma iniciativa nessa área e fez, né? Como o Thomas disse, PEC da Segurança é um projeto muito importante, muito bem feito, bem negociado, mas depois os governadores, por questão política, estão se colocando contra. O projeto antifacção era um projeto redondinho, bem feito, que se Hugo Mota tivesse, desde o início, colocado um relator neutro para votar o projeto antifacção, não teria gerado tanto ruído quanto gerou, né? Agora não dá para dizer que houve má vontade do governo com a Câmara dos Deputados, com o Derrite, com ele próprio, Hugo Mota, porque a primeira e a segunda versão de Derrite era muito ruim, né? Era péssima. Ontem, no Senado, o líder do governo, Jacques Wagner, dizia o seguinte, olha, até fazendo uma brincadeira ali com o nome do Derrite, os relatórios do Derrite derreteram de tão ruins que eles eram ali, porque retiravam o poder da Polícia Federal. E o Senado está de olho lá, olha, vamos ver o que vem de lá, porque se vier algo quadrado, nós não vamos votar, porque se eles votam e volta para a Câmara recoloca tudo que ela queria ter colocado. Então, infelizmente, num tema de tanta importância para a população, a questão política falou mais alto, Andréia.